Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Acho que tu poderia começar se apresentando, Tá. já que tu é mais a veterana, Sim. e eu dentro depois. Tá bom. Então, eu sou a Luísa, eu curso letras, né, licenciatura, dupla inglês e português, e eu entrei em 2018. Eu sou o Alejandro, então eu entrei esse ano, 2022/1. A minha ênfase é espanhol, português e espanhol, e eu faço bacharelado. O que te levou a cursar letras? Tá. Isso é meio louco porque eu queria fazer psicologia inicialmente, eu não queria fazer letras. Inclusive, eu nunca pensei em ser professora. Eu não queria ser professora, eu pensava, meu Deus, isso não é pra mim. Mas aí chegou na hora de fazer vestibular, e aí eu pensei, eu não vou passar em psicologia, eu sabia que eu não ia passar, porque eu não estava estudando pro vestibular, mas eu queria entrar na faculdade, né? E aí eu pensei, eu vou fazer letras, porque eu gostava de literatura na escola, eu sempre gostei muito de inglês, e eu percebia que eu gostava de ensinar as pessoas. E tu escolheu a área, no caso a tradução, bem já sabendo que queria ser inglês, ou foi meio que do momento assim? Eu cheguei aqui para fazer a minha matrícula e aí me perguntaram se eu queria licenciatura ou bacharelado. Eu ainda não tinha certeza disso. Eu não sabia o que cada área podia me trazer. Mas eu pensei, tá, eu acho que eu vou fazer licenciatura, porque né, com a licenciatura eu posso ser professora. Eu nem sabia direito o que eu poderia ser e não poderia com bacharelado. Mas, enfim, daí eu optei por licenciatura e optei por licenciatura dupla na hora também. Eu nem sabia que tinha opção fazer só uma língua, fazer só português, fazer só inglês e todas aquelas línguas que tinha. Mas como eu gostava muito do inglês, eu resolvi fazer a dupla português e inglês, que foi meio que me indicaram ali na hora que eu estava fazendo a matrícula, foi bem louco. Eu tenho uma curiosidade, porque eu entrei muito sem saber mesmo, né? Uhum. E daí na hora eu não sabia qual era a diferença de bacharelado e licenciatura. Então eu me vi 22 vezes. Primeiro de não saber muito, e também porque quando eu fiz a prova do Enem, eu entrei via SISU, eu não estava estudando tanto assim na época, mas sempre era o meu sonho estudar letras. Eu tinha um negócio que eu queria muito estudar aqui no Campus do Vale. Tinha época que a escadaria aqui do lado era pintada com os livros e tal, Sim. bem bonito, e eu tirava foto ali algum tempo atrás, daí acabei entrando no curso que eu queria. E aí tu descobriu que gostava do bacharelado. Na verdade, estou descobrindo ainda porque eu estou tendo aula 2 meses, bem dizer, né? Então talvez eu mude, mas eu gosto muito na parte do idioma mesmo, né? No caso do próprio espanhol, foi meio que da família, assim, escolher o espanhol, né? Tipo, o meu nome é Alejandro, o meu pai que também é uruguaio, eu tenho uma professora de espanhol que é do Uruguai. Tudo se encaixou, assim, tipo, foi meio que as coisas foram se encaixando e se encaminhando para isso. E a tua expectativa até agora tá sendo cumprida, assim, tu tá gostando? Tô gostando, embora o primeiro semestre não pareça, mas é bem puxado. É muito puxado. Muita leitura, então são várias cadeiras também. Mas o bom do bacharelado, pelo que eu vejo do relato das outras pessoas, é que não tem tanta aula, tipo, fora daqui do Campus do Vale. Não tem aula, tipo, na Faced. Então a maioria das aulas eu tenho aqui. Tenho aula quase todos os dias, né, da semana. Muita leitura nesse primeiro semestre, clássicos da literatura, então. Mas tenho gostado, assim, tenho atendido a minha expectativa. Não sei se quando tu entrou também foi assim, foi meio que um choque. Vamos sentar um pouquinho mais perto? Assim fica melhor, né? Sim, foi um choque, na verdade, quando eu entrei, porque eu não esperava a carga de leituras, as cadeiras. Quando eu pensei assim, 7 cadeiras, tá, tranquilo, porque no colégio eu fazia, sei lá, 13 matérias, 14 matérias, mas daí chega aqui e essas 7 cadeiras é muita coisa, tem muita carga de leitura e a gente estuda coisas que nunca ouviu falar antes, né? Tipo linguística. O que é linguística? Eu nunca tinha ouvido falar nisso quando eu cheguei aqui. E aí eu fiquei meio em choque e ao mesmo tempo eu gostei muito também, né? Uma das coisas mais engraçadas é que as pessoas super fazem aquela piada, né? Que estudar letras é 4 anos para aprender 26 letras, né? Mas o engraçado disso tudo é o choque que eu tô tendo, no caso, com o papel das letras, né? Que muitas vezes a gente acaba achando que é algo só de leitura e tudo mais, mas dialoga também com a nossa comunicação, né? O que mais te chamou a atenção, assim, no curso? Algo marcante, algo que tu tenha vivido, assim, que eu também quero viver, né? Mas algo que tenha te chamado a atenção nesses 4 anos. Pois é, eu tô no 9º semestre agora, né? Eu já passei por muita coisa no curso e isso tudo se misturou com a pandemia.
né? Que foi horrível, na verdade. Mas as lembranças desde 2018, assim, teve muitas coisas legais. Desde das aulas em si, até para outras coisas extra classe também. Eu fiz PIBID, foi muito bom a experiência com o PIBID, assim, já no segundo semestre eu chegar e dar aula numa escola pública, sabe? Eu dei aula no Anne Frank, já de inglês no início. E foi muito legal também. E eu lembro das palestras que a gente teve, as semanas de letras eram muito legais. As apresentações no salão de ensino, no salão de iniciação científica, tudo isso foi muito bom, assim. Mas eu lembro muito do primeiro semestre de chegar e descobrir muitas coisas que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar e ficar maravilhada com isso, que é o curso de letras. O que tu gosta de fazer no teu tempo livre? Eu gosto muito do Campus do Vale, então eu sempre procuro algum lugar do Campus do Vale para poder ler. Qualquer lugar que eu paro aqui para ler é sempre um momento ímpar. Mas também gosto muito das festas da Letras. As melhores festas do Campus do Vale são aqui da Letras, né? O Inferninho. Inclusive, uma das coisas que eu super achava que não tinha aqui na Letras, né? Era isso, né? Porque sempre as pessoas têm uma visão de pessoa chata de quem estuda Letras, né? Mas é muito massa. Antes da pandemia a galera falava que tinha muito mais, né? Mas a gente tá tendo. Sabe que eu acho que isso é muito legal e é uma coisa muito valiosa de se dizer para as pessoas, né? Para aproveitarem esse espaço e para irem nas coisas, nos eventos, nas festas. Isso é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito muito, porque desde que eu entrei no curso, com a quantidade de coisas que tinha para fazer, com as cadeiras, eu acabava não aproveitando essas coisas assim, as festas e tanto esse espaço aqui. E eu acho que é muito legal a gente poder aproveitar esse espaço que é maravilhoso, né? Gosto muito também dos debates que tem do CEL. Já entrei fazendo parte do CEL, que é o Centro dos Estudantes de Letras. Já tiveram 2 aulas públicas desde que iniciou o semestre. Na verdade, ano passado teve uma sobre Oliveira Silveira. Esse ano teve uma aula aqui no Solarium com Jefferson Tenório, que também é filho desse instituto. E eu gosto bastante de participar dessas atividades que são fora da sala de aula, né? Inclusive, meio que isso forma, que desenha o letrista, né? Que não é só dentro da sala de aula, não é só o quadro, né? Abrange muito mais do que isso. Inclusive, a Letras me fez me entender melhor também enquanto um jovem negro que entrou na URGS graças à política de cotas, né? Então, eu sou o primeiro da minha família a estar dentro de uma universidade. No meu primeiro dia de aula, eu já vi que a Letras acaba sendo um curso muito antirracista, então as atividades do CEL que a gente tem organizado também vão ao encontro disso, né? Uma temática social e uma crítica social bem profunda, assim. Tem uma pergunta, né? Porque o primeiro semestre, essas últimas semanas, eu tenho mais ou menos vivido isso. Mas como que é a rotina de um estudante de letras a partir do segundo, terceiro, quarto semestre? Não só de estudo, mas também das atividades. Cada vez que vai chegando mais perto do TCC, eu imagino que vão se acumulando várias atividades. Como que tu enxerga isso? Sim, a partir ali do segundo semestre, o primeiro já começa, né? E o segundo semestre é muita loucura, tem muitas cadeiras obrigatórias, né? É bem complicado de conciliar todas as cadeiras obrigatórias com as outras atividades que a gente, às vezes, precisa fazer e as outras que a gente quer fazer. E eu, na licenciatura, eu ia para a FACED, né? Até o 7º semestre, se eu não me engano, a gente tem cadeiras da FACED obrigatórias, né? Eu parei ali no 5º semestre, presencial, ali no 5º eu já comecei a fazer online, daí eu não tinha que me deslocar, mas essa coisa do deslocamento, assim, de almoçar no RU e depois ter que ir para aula de tarde, por exemplo, era uma loucura, assim. Mas ali pelo 7º semestre as cadeiras começam a reduzir, pelo menos na licenciatura, para a gente fazer os estágios, né, que é outra coisa também que chega depois e que ocupa muito do nosso tempo. É difícil de conciliar com estágio, com outras bolsas. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente tentar, né? E é bom que a gente tenha essas oportunidades ainda, né? Apesar de todos os cortes, a gente ainda tem muitas bolsas que dá para a gente tentar conseguir. Eu fiz o PIBID, que daí é para licenciatura, né? Mas iniciação científica eu fiz também e é muito, muito legal. Me ajudou bastante agora que eu estou fazendo o TCC também, a ter o meu orientador, que é muito incrível. E já está nesse mundo da pesquisa também. Eu recomendo muito, se tu puder fazer iniciação científica.
Massa. Antes de estudar aqui na URGS, eu estava no Instituto Federal, né? E uma das coisas que eu tô ansioso é quando eu vou conseguir ser bolsista de novo, de extensão, de pesquisa, Sim. que eu adoro. Mas eu queria te perguntar alguma coisa engraçada que tu tenha vivido aqui no curso da Letras. Eu queria começar contando uma história minha. Depois da pandemia, inclusive, o primeiro dia de aula de quase várias barras, né, que entraram, eu vim aqui no prédio do Solário, né, e eu fiquei dando várias voltas, eu subi o segundo andar, e eu descobri que não tinha aula aqui. Daí eu fui até o outro prédio, que é onde a gente tem aula, né. Foi uma história bem engraçada, porque eu perdi no meio disso daí uns 20 minutos de aula, eu cheguei atrasado depois no primeiro dia já. Mas tu tem alguma história que seja, assim, engraçada? Agora que tu falou, eu pensei nisso, que eu também cheguei atrasada no primeiro dia de aula, e aí eu lembro que eu bati na porta e fiquei esperando alguém abrir a porta pra mim, só que não existe isso, né? Aí daí eu esperei uns segundos ali, ninguém abriu a porta, daí eu abri. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas devem achar que essa guria é maluca, né? Que fica esperando abrir a porta. Mas, meu Deus, tem muitas, muitas histórias, assim, que eu lembro com os meus amigos, fora da aula e dentro de sala também. Tem apresentações de trabalhos, de estar tocando violão ali na rua também. Letristas adoram música também, né? Então a gente se divertia bastante nos intervalos e depois das aulas também, indo para RU. Tem os caminhos alternativos para RU, não sei se tu já ouviu falar. Ouvi, mas parece que não tem mais por conta da pandemia, fecharam Não tem mais. a trilha que tinha. Tinha antes uma trilha, a gente se divertia horrores indo pra ela. Ou subindo aquela lomba também, né? Quando o RU aqui de baixo estava fechado, porque normalmente era muito difícil os dois RUs estarem abertos, né? Antes da pandemia. Ou um tava ou o outro tava. Daí, às vezes, era só aquele lado da informática. Daí a gente tinha aula aqui embaixo, tinha que subir no solaço, assim, porque é muito quente aqui no verão também, né? Ou é muito frio. Os dois extremos, né? Os dois extremos. Então, tem ótimas histórias. A URGS TV nos convidou para falar um pouco da visão tanto de bicho quanto de veterano para quem já é do curso ou pretende entrar no curso de letras. Mas qual o recado que tu deixaria para os veteranos também, ou para os bichos, sobre o curso em si? Eu diria para as pessoas aproveitarem muito esse curso, aproveitarem o espaço que a gente tem aqui na URGS, que é um espaço maravilhoso, lutar por esse espaço também e poder ter muitos momentos para aproveitar, que é o que eu queria dizer para ti, na verdade, né? Porque eu falei dos meus momentos e aí eu queria dizer que eu espero que tu tenha muitos momentos incríveis aqui, que nem eu tive, e agora eu acho que vai ser maravilhoso, né? Porque a gente está voltando do ensino remoto, agora eu acho que não tem mais chance da gente voltar para esse ensino, daí tu vai poder aproveitar esse espaço e eu acho que tu vai gostar muito. Sim, o primeiro desafio, a galera sempre diz que é entrar e o segundo desafio é sair, né? Mas eu também tenho essa expectativa de poder viver o curso, de poder me aprofundar melhor em algumas áreas, tanto no espanhol, mas também quanto na letras como um todo, né? No português também, de poder viver o curso intensamente, a universidade intensamente, agora com esse retorno presencial. Como a galera nota que eu sou bicho, né? Que eu ando muito com a camiseta do curso, com o moletom da URGS. Mas eu tenho vivido isso e eu tenho gostado, então quero continuar cada vez mais podendo também aprender do ponto de vista das disciplinas em si, mas também deixar essa marca assim desse curso, né? Da importância que o curso tem para a URGS, mas também para a formação, para a educação como um todo, né? Sim, com certeza. Eu tô aliviada de estar acabando o curso, né? De estar me formando, mas ao mesmo tempo eu fico triste de sair do curso, porque eu queria ter aproveitado muito mais coisas e eu acho que ainda tem muitas coisas para aproveitar, né? Mas enfim, porque é um curso maravilhoso. Conta comigo para viver todas essas coisas, se for possível. Sim, eu vou te chamar para ir nas minhas últimas festas. Boa. Ai, adorei conversar contigo. Também, gostei bastante. Adorei te conhecer também.